Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa TV Câmara Entrevista, hoje debatendo os direitos da infância e da adolescência, aproveitando aí a comemoração do Dia da Criança no mês de outubro. Mas para falar desses direitos no cotidiano, todos os dias ao longo do ano, estou recebendo aqui a Daniele e a Edilamar, são conselheiras tutelares aqui na cidade de Jacareí, fazem parte do Conselho Tutelar, além de vocês são mais 3 pessoas, não é? A gente estava conversando no final do segundo bloco, Daniele, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, então gostaria que você retomasse. Eu ia falar sobre a redução da maioridade penal, esse é um tema que sempre ele vai e volta, né? É verdade. Tá sempre aí. Ainda falando sobre essa questão da cultura da violência, essa questão da redução da maioridade penal que as pessoas têm tanto buscado como se fosse a grande solução para acabar a violência, na verdade, ela vem contradizer tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prega, que é de estabelecer a dignidade, que é estabelecer os direitos da criança e do adolescente. E nós sabemos que hoje não são os adolescentes, na sua grande maioria, que cometem os grandes crimes que nós vemos todos os dias. Existem atos infracionais graves cometidos por adolescentes, mas a grande maioria são cometidos por adultos. E o que a sociedade tem muita dificuldade de entender é a necessidade de um trabalho que tem que ser feito preventivo e o trabalho que tem que ser feito desde a infância. Quando a gente fala de redução da maioridade penal, a gente está falando de dar uma palmada e de punir. E punir por punir não resolve o problema. Punir por punir não vai fazer com que aquela pessoa se torne uma pessoa mais tranquila e volte a viver bem em sociedade. Nós temos hoje uma população carcerária, que eu não sei o número total, mas de homens e mulheres adultos que hoje estão encarcerados, que hoje estão presos superlotados e que saem e continuam do mesmo jeito. Então, a partir do momento que a gente pensa em colocar também um adolescente, nós estamos pensando em apenas punir esse adolescente, colocar ele lá junto com adultos que já com um mundo de crime nas costas, ou seja, que transformação que vai ter? Até para os adultos deveria ser feito um trabalho como é feita a medida socioeducativa, que é um trabalho com atendimento com assistente social, com psicólogo, com educação, visando que essa pessoa retome a sua vida de uma forma mais digna, de uma forma em que não precisa usar de violência. Só que, infelizmente, nós estamos nessa ideia imediatista. Isso sem falar que reduzir a maioridade penal para 16 anos, daqui a pouco quer para 14, daqui a pouco para 12, daqui a pouco nós vamos estar prendendo crianças. O envolvimento também dos menores com a criminalidade vai se dar mais cedo. Exatamente. Porque eles vão utilizar jovens, cada vez mais jovens, para escapar dessa criminalização. Iniciar esse adolescente, na verdade, ele vai ter acesso a pessoas que já têm um envolvimento maior com o crime. E o objetivo não é esse. Quando existe a medida socioeducativa, já chama medida socioeducativa, que é para restabelecer. Às vezes o adolescente, por uma questão ou outra, ele se vê envolvido numa situação, hoje em dia, muito de tráfico de entorpecentes, ou então de furto, ou mesmo roubo. Mas ele está numa formação ainda. Imagina esse adolescente de 16 anos que eventualmente cometeu algum delito e é colocado numa cela comum com adultos. Essa reversão eu acho muito mais complicada. Até posso dizer que seria impossível, porque ali ele vai ter acesso a outras informações voltadas ao mundo do crime. E nessa redução da maioridade penal, a consequência vai ser nesse sentido, é o que a Dani falou. Primeiro 16, depois 14, quer dizer, isso não vai resolver, pelo contrário, vai fomentar mais, né, a criminalidade e os adultos se valendo do adolescente para aplicar, né, para cometer os delitos, né, que é o que acontece hoje. Essa questão da violência contra a criança e o adolescente é que muitas vezes faz agravar a situação dos adolescentes estarem envolvidos. Porque
nós vemos crianças hoje muito pequenas, ou até na gestação, que são muito maltratadas, que são muito humilhadas. E uma criança que não é amada, uma criança que não é respeitada, ela cresce sem saber o que é respeito, sem saber o que é amor. Então, muitas vezes... Sem saber o que é limite. Sem saber o que é limite, sem saber o que é piedade, porque às vezes a gente fala, olha, aquele adolescente fez aquela atrocidade, ele não teve pena, mas um dia ele também foi tratado sem piedade. Então, a sociedade precisa se responsabilizar mais pelo cuidado da criança na sua infância. As pessoas pouco se comprometem. É claro que com o Disque 100, nós tivemos um acréscimo das denúncias, mas nós sabemos que ainda hoje tem gente que tem medo de denunciar, gente que escuta a criança lá, o seu vizinho ou seu parente sofrendo, sendo massacrado, sendo humilhado, e não faz nada por medo, para se proteger. Só que a criança hoje maltratada é aquela que vai maltratar no futuro. Ou se não for aquela que vai maltratar, vai ser aquela pessoa doente, aquela pessoa infeliz, aquela pessoa com problemas psiquiátricos, com problemas psicológicos. Então nós, enquanto sociedade, temos que nos responsabilizar, conforme o artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que é dever de toda a sociedade, dos pais, dos responsáveis, da comunidade, do Estado. Todo mundo deve ser responsável por zelar pelos direitos da criança ou adolescente. Então a gente, temos que nos preocupar mais com essa infância para que a adolescência não seja comprometida com essas questões. A gente pensa muito em punir, porque de fato existe sim o envolvimento de jovens com crimes, existe também algumas situações em que esses jovens eles têm que ser retirados do convívio social e ter alguma medida, não só de intervenção, mas é necessário que haja algum tipo. Qual seria a alternativa, então? Porque do jeito que está hoje a discussão acaba por criminalizar toda a adolescência e a infância, quando a gente vê que claramente o que precisamos fazer é evitar que essa infância seja perdida e que seja comprometida, né, com um crime ou com essas coisas todas que vocês citaram. O que fazer com o jovem que já está envolvido, que já vive num contexto de violência, de envolvimento com crime, já tem um histórico? Qual que é hoje o que tem de mais, eu diria, moderno não é a palavra correta, mas o que tem de mais avançado para se relacionar com esse tipo de jovem? Nós hoje temos, né, no Brasil inteiro a medida socioeducativa, né, que é o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, que compõe a internação. Então, alguns adolescentes são internados mesmo aqui no estado de São Paulo, na Fundação Casa. São os casos extremos, né? Isso, os que casos levam à internação. Em que representam risco para a sociedade, né? Então, ou para ele mesmo. Então, eles ficam internados na Fundação Casa por um período determinado pelo juiz. Quando eles saem dessa internação, eles continuam sendo acompanhados, né, numa liberdade assistida, uma medida de liberdade assistida. Eles continuam sendo acompanhados por assistentes sociais, pelos serviços públicos de acompanhamento de medida socioeducativa. Então, é um trabalho assim, bastante amplo, em que vai garantir a ele o direito à escola, que vai garantir a ele um tratamento caso ele esteja envolvido com entorpecentes, tudo para poder restabelecer. E também é feito um trabalho com a família, porque não é só o adolescente, nunca se deve trabalhar só a criança ou só o adolescente, porque é todo um contexto familiar, a família precisa ser trabalhada. Então, hoje nós temos essas medidas para serem aplicadas, né, conforme eu falei, ao contrário do que existia antes, a FEBEM, que simplesmente colocava as pessoas num depósito em que elas eram castigadas, torturadas e ainda aprendiam toda a série de criminalidade e saíam ainda piores, né? Vocês lá no Conselho, vocês também lidam com essa questão a lei da palmada, por exemplo, né? Agora é uma política, vamos dizer, uma política pública que visa muita gente considera que ela é uma interferência do Estado no ambiente mais privado da vida familiar, que é ali em casa, assim. Eu escuto às vezes as pessoas
é como se o Estado tirou o meu direito de educar o meu filho, né? São aquelas pessoas que partem do princípio que a educação passa pela punição física, também pelo castigo físico. Existem exageros de ambas as partes ao discutir a lei da palmada. Qual que é a perspectiva que como vocês veem essa medida, ou o papel do Estado nesse sentido? Então, a lei da palmada, na verdade, ela recebeu o nome agora de Menino Bernardo, né? Que foi aquele caso. E esse é um caso também extremo. muito interessante, que o menino procurou ajuda e o juiz tentando restabelecer. Isso tem muita gente que não entende. Por que não tiraram esse menino? Quer dizer, vocês hoje já falaram, a gente sempre tenta reconstruir o ambiente familiar, né? E ali a gente não dá para falar, porque não sabe exatamente o que aconteceu ali, né? Mas essa questão da palmada, a lei veio para punir os excessos. Porque a Dani colocou a situação, às vezes a mãe ou o pai, num momento de fúria, ele acha que ele está aplicando uma medida que vai corrigir o ato do filho, e na verdade ele está sendo violento, ele está castigando mesmo, gerando lesão, e até nos casos extremos leva ao óbito mesmo. Então, como não tem como comensurar quem vai dar uma palmadinha, quem vai dar uma chinelada, ou quem vai espancar a ponto de levar uma criança ao óbito, não dá para separar. A lei veio nesse aspecto, no sentido de vamos conter a violência e se valer de outro método de educação. A palmada é comprovado, não é a melhor maneira de se educar. Aplique proibições. Se a criança gosta de jogar videogame, tira lá 2 horas de videogame da criança. Também o castigo tem que ser proporcional. A criança vai ficar 1 ano, uma criança de 7 anos sem jogar videogame, está desproporcional. Mas aplica um castigo que seja proporcional, uma proibição. Não precisa se valer da violência. E muitos pais às vezes se escondem nessa questão. Eles acham que o único método de educação é a palmada. E não é, existem outros meios, né, Dani? Nessa perspectiva que você falou, sobre o Estado estar interferindo, na verdade, assim, há 30, 40 anos atrás, de fato existiam aquelas famílias patriarcais em que o homem era o provedor da família e a mulher e os filhos eram totalmente submissos a ele, e aconteciam muitos excessos. E nós sabemos que hoje, com a Lei Maria da Penha, com a Lei do Menino Bernardo, são formas realmente de coibir essa violência doméstica, porque quando não existiam essas leis, era como se a mulher ou a criança fossem coisas daquele homem que provia a casa. E não é assim. Criança e adolescentes são seres humanos sujeitos de direitos, seres humanos que precisam ser respeitados porque estão em formação, e todos os seres humanos devem ser respeitados, independente se é mulher, se é homem, se é criança, se é adolescente. Então, o Estado passou a ter que interferir porque aconteciam abusos, excessos, né? E essa lei da palmada, né, é bastante polêmica, tem gente que é favorável, tem gente que não é favorável, mas nós sabemos que tem hoje em dia pessoas que educam seus filhos usando de autoridade, usando de regras, e que nunca encostam sequer um dedo no filho, ou sequer fazem uma ameaça, porque não é só bater, também humilhar o filho, tudo aquilo que causa sofrimento, palavras humilhantes, você não devia ter nascido, não te quero, eu vou te quebrar, e etc. São coisas que as crianças escutam e que causam um mal muito grande, às vezes um sofrimento maior ainda do que uma palmada. Então, essas formas de educar, de pseudo-educar, de punir as crianças, devem ser evitadas. Aquilo que causa sofrimento deve ser evitado. A gente tem que educar o nosso filho de forma saudável. Só que para isso implica também a nossa maior responsabilização e dedicação. Porque a partir do momento que eu resolvo educar o meu filho, eu vou precisar ficar mais tempo com ele, estabelecer uma rotina na minha casa, de horário para acordar, de horário para alimentar, de levar ao médico. E é aquilo que a gente estava falando no começo. As pessoas estão tão preocupadas em prover o sustento que estão deixando de dar valor a educar, a cativar e ter esse equilíbrio na hora de educar o filho. Muito bem. Agradeço muito a presença de vocês aqui, Edilamar e Daniele.
Lembrando sempre que a TV Câmara Jacareí é parceira do Conselho Tutelar, estamos sempre aqui para qualquer demanda que vocês nos demandarem. Gostaria de reforçar, então, para quem está assistindo o programa, que existe um Disque Denúncia, que é o Disque 100. Então, você pega lá, 100. Eu queria que você, só para a gente finalizar, explicasse também como é que funciona, se as pessoas querem fazer uma denúncia através desse telefone ou indo até lá, se existe um telefone aqui em Jacareí do Conselho daqui. E agradeço desde já a participação de vocês. Nós agradecemos muito essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho com a população de Jacareí, do Vale do Paraíba, sobre a atuação do Conselho Tutelar, porque a nossa grande dificuldade é que as pessoas compreendam qual é o nosso papel. As pessoas às vezes pensam que o nosso papel é punitivo, que o nosso papel é de tirar filho dos outros, mas na verdade é de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Para atender a denúncia, nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. É um programa nacional, então a pessoa que liga pode ligar do orelhão, pode ligar do celular, uma pessoa lá de Brasília que vai atender e imediatamente vai encaminhar para nós, ou para o Conselho Tutelar da cidade em que a denúncia for feita. Mas também as pessoas podem ir ao Conselho Tutelar na rua Armando de Salles Oliveira, número 55, Jardim Boa Esperança, mas todo mundo fala que é centro, é aqui bem próximo da Prefeitura de Jacareí. E nós atendemos as pessoas lá na sede, a demanda livre de segunda a quinta-feira. Atendemos a demanda livre das 8 da manhã e fechamos às 18 horas. Nos finais de semana e à noite nós temos o nosso plantão. Na sexta-feira nós também atendemos situações emergenciais e acho que é isso, né? Sexta-feira a gente se reúne, para discutir os casos, Cada qual tem a sua referência e a gente tira esse dia para estar discutindo. E essas denúncias, às vezes a pessoa ela pode ir, a gente vai colher a denúncia e vai tratar a denúncia como sendo anônima, ela não precisa se constranger, que vai trazer a informação como denúncia anônima, sim. E às vezes é importante a pessoa comparecer, porque acontece também, é bom até colocar, de denúncias que não tem fundamento. Às vezes uma picuinha entre vizinhos, uma disputa de guarda entre pais em processo de separação, gera denúncias que a gente vai averiguar e que no final são infundadas. Então ela até atrapalha o nosso trabalho com questões que a gente sabe mais importantes para lidar. Então, é importante a pessoa também se conscientizar e denunciar efetivamente os casos que elas suspeitam e que hajam uma violência realmente perpetrada. Muito bem, muito obrigado. Agradeço também a você que está assistindo este programa. Lembrando sempre que não devemos confundir causa com efeito. A violência que sofrem as crianças podem amanhã se voltar uma violência praticada pelos jovens. Então, muito obrigado pela sua audiência e vamos proteger aí os direitos das crianças e do adolescente. Disque 100 para proteger e tutelar ainda mais os direitos. Muito obrigado. TV Câmara Entrevista volta na próxima semana.